Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos a falar de arte no Presença de hoje, porque a nossa presença é do artista plástico, pintor Jorge Solé, com quem a gente vai conversar agora a pretexto desse retorno dele aqui ao nosso programa. Solé, que é um festejado pintor com 40 anos já de domicílio no Espírito Santo, fugindo do frio dos Pampas e aqui encontrando ambientes cálidos para fertilizar a sua arte irrequieta, né, Solé? Desse jeito. Desse jeito? Desse jeito. Assim não tem demais, não? Não, desse jeito está ótimo. O calor não só esquenta o corpo, mas esquenta o coração, mas esquenta a inspiração. Né? 40 anos, né? 40 anos de Vitória. E muita pincelada de lá para cá, né, Solé? Muita. A minha vida toda, né? Dedicada totalmente a isso. Não tem outra coisa que eu não faça a não ser isso. Muita exposição, gravuras. Muita mundo afora. Eu tenho 135 exposições pelo mundo. Brasil, fora do Brasil e tal. Então tem muita estrada, né? E mais de 38 mil gravuras vendidas no mundo todo também. Né? Fora 50 álbuns que eu fiz, grandes, pequenos, enfim, mais ilustrações de umas 50 capas de autores nacionais. Aliás, todos os poetas brasileiros mais antigos, à exceção de João Cabral, passaram pelo meu crivo. Então, você só, né? Só. E você fez uma série interessante recentemente, você teve no programa falando de uma, que eu acho que na época foi Rosiana, foi sobre a obra de Guimarães Rosa, ou mais especificamente sobre Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, sim. E depois você fez Hemingway. Hemingway, o Velho Mar, né? Você e Maciel de Aguiar, você sabe que vocês são com o mesmo tema, né? Pois é, ele como o pai dele, né, que conviveu com... Aliás, eu estou doido para pegar esse livro, estou doido para ler, que do Hemingway eu li tudo dele, eu acho ele um cara incrível, um homem de olho, né, um repórter fantástico das coisas dele. E com relação a estilos e predileções, Solé, como é que você está hoje? Como é que você está? Nós vamos falar desse trabalho seu, mas eu queria primeiro uma retrospectiva mais ampla do seu trabalho, como é que você está se dedicando, qual é a sua técnica preferida, qual o tipo de material que você tem usado, como é que você está? Não, eu trabalho, aliás, sempre trabalhei, na verdade, com tinta acrílica, que ela se aquarela também, ela fica mais densa, é uma tinta tranquila, rápida, leve, eu sou meio prolífero e bastante rápido, então essa tinta... Você nunca trabalhou com óleo, não? Óleo, eu pensando bem, eu só uma vez, em tempo de estudante, eu pintei um quadro a óleo por obrigação da escola, mas eu não gosto, não. E até hoje é até ecologicamente incorreto, né? Incorreto, exatamente. Uma coisa que se encaixou também, que na época não tinha... Aliás, não existia ecologia. Atribui-se à morte de alguns gênios o nosso Portinari morreu intoxicado. Tanto que ele trabalhava de luvas de borracha, porque a tinta lhe fazia um mal terrível. O Vinícius de Moraes tem um poema, citando nosso Candinho, que ele fala... desse terror que o coitado tinha, né? O cara com toda aquela prepotência e vontade de fazer e não poder fazer porque se intoxicava. Solé, com relação a estilo, você sempre foi figurativista, né? Sempre você nunca passeou pela abstração, não? Não, abstração não. Dizem que é moderno. Tipo Jackson Pollock, essas coisas? Não. Essas pessoas não são da minha escola. Aliás, o que o professor sempre... com a varinha bate, que os meus sempre bateram foi o seguinte: o desenho é a base da pintura. Quem não sabe desenhar não sabe pintar. Então eu incorporei isso assim seriamente e mantenho isso até hoje e gosto. Eu sou um bom desenhista, me considero um grande desenhista. Sei. Né? Porque a cor sempre ela mascara, né? Uma foto colorida é uma coisa, uma foto preto e branco é outra. Exatamente. Então... Normalmente é mais artística a foto preto e branco. Sim, né? Claro. É mais difícil. Mais difícil. Você consegue o tom da sombra e o tom da luz adequado. Esse que é o problema, sombra e luz. Né? Isso já é desde o Leonardo da Vinci como o famoso esfumato italiano. Né? E você vem agora... Bom, agora nós vamos falar no motivo que te trouxe aqui hoje, que é a apresentação desse trabalho aqui. Exatamente. É interessante esse trabalho toca a quem, particularmente,
Aqui, como eu tive o privilégio de ter uma experiência Sim, pessoal nesse lugar, Manguinhos. tranquilo, nós tivemos. Né? Eu Você tenho até tem. hoje, né? Você mantém os vínculos. Mantenho o vínculo. Né? E aqui nós temos realmente uma conjugação de dois talentos admiráveis, que é o seu traço e o texto primoroso, saboroso de Geraldo Rassi. Sem dúvida nenhuma. O texto que você começa e não quer parar. Geraldo Rassi, um mestre. Ele conta toda a história de Manguinho até uma determinada época. Aquelas figuras que nós conhecemos, aqueles folclóricos. Eu achei que eu tive a oportunidade de ler o texto que você me mandou para a gente ter essa conversa. Inclusive, ele fez uma pesquisa fundamentada, né? Sim, tudo dele. Ali não tem nada. Que Saint-Hilaire passou por lá. Desde o tempo de Saint-Hilaire vai passando até aquele. Lembra do aluguel? Aquele coitadinho que tinha um problema de memória. Até o aluguel está aí. Aquele outro que caçava, pegava marisco, enfim. Todo mundo está aí. E mais a história, os fatos, né? De quem foi, quem fez. Muito interessante. A origem. Na verdade, é uma memória. Eu acho que quem não conhece o local vai se comprazer com esse trabalho aqui pela arte e pelo texto saboroso de Rassi, né? Sem dúvida. Mas agora, para quem conhece, então toca muito particularmente. Tranquilo. E isso, na verdade, é uma coisa histórica, já que nós somos tão pobres de memória, como dizia o Reinaldo Santos Neves, aliás, o irmão dele. Reinaldo, que por sinal morava em Manguinhos também. Eles moraram lá, eles têm... No Recanto dos Profetas. Eles têm alguma coisa lá. Quando nós chegamos lá, eu acho que eles já não estavam mais, mas o Luiz Guilherme... O Luiz Guilherme tinha exatamente, o Luiz Guilherme sempre reclamou porque não tem memória, então a gente tinha que pesquisar muito. Então isso aí é um material de pesquisa também. Não, mas o trabalho de pesquisa aqui é muito consistente, me impressionou, apesar de que o Rassi é o mestre, né? Sim, mas ele foi pesquisar os termos, a origem dos termos, ponta dos fachos, tudo. E por que esse lugar permaneceu como um recanto bucólico, à margem da rodovia que levava as pessoas lá para o norte, né? Vai poluir lá para cima, não aqui. Exatamente. Até uma coisa citada aí, que está muito esquecida há tempos, era uma famosa praia de nudismo, onde é minha praia, onde a minha rua lá dá nela. Né? Noite de lua cheia e tal, se inspira, não? Ainda inspira, ainda tem luais lá, Manguinhos ainda é assim. Mas com nudismo não, não, né? Nudismo não acredito que não. Nem você usa mais também. Não. Você já agora está mais circunspecto. É verdade. Eu vi uma vez lá umas fotos de nudismo. Uma moça lá posando para uma foto, não sei que revista era, então, mas tem muito tempo. Eu achei que uma coisa que eu senti falta do Geraldo mencionar aqui, embora eu não repare, eu repito, né, esse texto soberbo dele, eu sou fã dele. O Rogério Medeiros falou que nós jornalistas tínhamos que pedir ao Geraldo para ficar esfregando as costas da gente para a gente aprender a escrever. Exatamente. Eu ouvi isso. Rogério é aquela língua ferina dele. Mas grande Rogério. Eu achei que ele não fez menção a uma coisa que ele viveu lá e você vive também em Manguinhos, que é o fato de que você chega em Manguinhos, eu não sei se mais assim, que eu já estou um tempo fora de Manguinhos. E Manguinhos está deserto, parece até uma cidade, parece até uma vila fantástica, tudo deserto, porque as coisas acontecem no interior das casas. Sempre, continua É como se você fosse interligado para o subterrâneo. Exatamente, né? Sempre, olha, o cara diz, mas lá não acontece nada, acontece muito, você que não sabe, porque tem festa todo dia, fim de semana é uma loucura, mas tudo contido, digamos tudo assim. Reservado, tudo recolhido. Não existe uma coisa tudo muito... Tudo intra-paredes, né? Exatamente. Hoje tem, evidentemente, que o Estado cresceu, enfim, tem outros frequentadores que não têm nada a ver com aquilo. Vão lá, se beneficiam de mar, dos bares, enfim. Mas tem esse lado, ainda mantém, que é muito bonito, né? A intimidade, né? Que hoje está tão aberta para tudo, lá ainda tem essa intimidade nos moradores, enfim. Ele faz remissão também a alguns personagens tradicionais de lá, né? Sim, totalmente, faz bastante. Ele é um observador, como você falou, né? Um grande jornalista com um senso de observação imenso. Né? E com relação às imagens, as gravuras que você escolheu para ilustrar o texto? Eu peguei 5 gravuras, mais a da capa do livro, e essas gravuras têm uma curiosidade. Todas elas são pintadas à mão, uma a uma, então difere de um álbum para outro, quase que uma exclusividade. O seu álbum não é igual ao meu. Enfim. Como se fosse customizada, né? Exatamente, cada um com a sua cor, mas o desenho básico é a mesma. São as mesmas figuras, são os mesmos temas, né?
a puxada, Aqui você tem a os banca de barcos, peixe, limpando peixe, o Carnaval de Manguinhos, que é uma grande expressão. O Carnaval de Manguinhos, na verdade, inaugura o Carnaval. Exatamente, o primeiro Carnaval, com todas as suas modificações, aqueles blocos mais antigos que já não existem mais, enfim. Mas o Carnaval é um marco, né? E os barcos, né? Os barcos lá não houve uma agressão de barcos violentos, não. Aqueles mesmos barquinhos, aqueles mesmos pescadores, aquela mesma feirinha matinal, né? Você já está em Manguinhos há quanto tempo, Solé? Olha, eu estou lá uma data bem histórica, né? Que eu construí aquela casa, você lembra? E aí fui ficando lá, meus filhos cresceram lá, se criaram lá, alguns dos meus netos também, entendeu? Então, para mim é um símbolo de colégio. Eu já rodei quase todas as praias brasileiras, do Ceará até o Chuí, mas qual que você escolheria? Manguinhos, ponto. Eu tenho um amigo que já foi secretário de turismo, Zé Salles, e eu achei interessante, outro dia eu estive com ele, e ele falou que Zé Salles é um cidadão do mundo. Sim. Mas ele é literalmente cidadão do mundo, cosmopolita. Ele agora juntou um pouco do patrimônio dele, comprou um barco grande e está vivendo no mundo, num barco, velejando pelo mundo. Sonho, né? Vivendo. Eu acho que está ancorado lá no litoral fluminense, depois ia atravessar lá para a costa da Espanha. E ele tem um sonho de fazer algumas realizações. Aí ele falou comigo que o grande sonho dele, o termo de tudo isso, é depois que ele tem uma belíssima mansão ali no Morro do Moreno, belíssima mesmo, na posição privilegiada. Sim. Mas o que me intrigou foi que ele falou assim, eu vou fazer isso, vou viajar, estou morando no barco, tal, livre, espírito aventureiro, ele é um filósofo convicto mesmo, um filósofo de prática de vida e de conhecimento cultural, conhecimento filosófico, conhecimento acadêmico. Mas, quando eu encerrar tudo, eu vou comprar uma casa em Manguinhos, eu vou morar em Manguinhos. Olha só, então é verdade. O Gilberto Gil, há muito tempo que ele me contou isso, foi um dos artistas que o Gilberto Gil um dia falou, uma entrevista, dizia aí, Gilberto, você que andou aqui, andou ali, o que você mais gostou? Ele falou, fora da Bahia, claro, Manguinhos. E em Manguinhos aconteceu muitas coisas, uma banda aí que tocou lá, uma banda internacional, tem umas coisas assim bem curiosas, né? E esses festivais de jazz lá estão maravilhosos, né? Com umas figuras emblemáticas, né? Solé, como é que você pretende fazer isso aqui? Você criou um kit composto de um trabalho artesanal, feito, né, bem individual mesmo. Sim, e depois acoplei. E aí você tem o texto aqui, você tem o livro impresso. Exatamente. Né? E como é que as pessoas vão ter acesso a esse produto cultural? Aqui? Fatalmente, claro que sim, eu estou vendendo, estou oferecendo, estou visitando, né? Farei lá no Maresias um lançamento dele no futuro. Sim, vamos fazer um lançamento tem gente que eu não conheço, tem gente que não consegue me contatar. E como é que tem acesso? A pessoa viu essa conversa nossa agora, eu vou querer comprar isso. Pode me ligar. Pega o telefone que nós vamos deixar aqui embaixo. Pode o telefone que você vai botar aí embaixo e me ligar sem problema nenhum. Está combinado, entregamos em qualquer lugar do Brasil. Parabéns. Muito obrigado. Quanto mais coisas você tiver, a gente vai ter todo prazer em abrir o espaço. Prazer é meu. Isso aí, a cultura merece isso. Hoje nós tivemos a presença do artista, do pintor Jorge Solé. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. A nossa presença hoje é do presidente dos sindicatos de leiloeiros do Espírito Santo, leiloeiro oficial, ele é membro da comissão de leilões da OAB, é integrante da Associação Brasileira de Leiloeiros. Ele é o leiloeiro Suede Peter, com quem a gente passa a conversar agora a respeito dessa atividade tão diferenciada e que hoje vem sendo muito considerada uma oportunidade de negócio singular. E é com o Suede Peter que a gente passa a conversar agora.
Então, Suede, grato pela sua presença. Eu que te agradeço. E eu, como estou dizendo isso para o nosso telespectador inicialmente, é porque, de repente, começou a se discutir muito nessa profusão que existe hoje de ensinamento via internet, cursos para pessoas aprender a participar de dos leilões, porque leilão é, sobretudo, uma oportunidade muito boa de negócio. O leilão é uma oportunidade muito boa de negócio? É uma excelente oportunidade. É a oportunidade de você conseguir aumentar o seu patrimônio, né, crescer o patrimônio de uma maneira lícita e com uma vantagem financeira muito expressiva, muito boa. É uma excelente oportunidade. Agora, existe como foi o assunto que trouxe até a pauta para o nosso programa aqui, de vamos conversar com um profissional do ramo, existe um ritual, existe digamos assim, uma cultura, ou uma estratégia, ou uma arte na participação do leilão? Já existiu, né? Hoje a coisa ficou um pouco mais apertada, mas existia sim uma estratégia muito grande antes da pandemia, quando os leilões ainda eram presenciais, e hoje com o advento do leilão online, isso se dificultou um pouco. Mas ainda assim, ainda é possível o leiloeiro se fazer presente na tela do computador e instigar para que o participante do leilão, o licitante, ofereça lá as suas melhores condições, induza de alguma maneira para que ele se sinta envolvido com o leilão e faça a sua oferta cada vez maior. Mas então a tecnologia matou um pouquinho a emoção. Matou. Aquela emoção de porque gritar. Ia no pique, né? E é um sentimento de competição também, de emulação, né? Isso, e era muito interessante isso, porque você via que muitas vezes a pessoa comprava só para disputar com o outro, né? Eu não quero perder para você, então eu vou ofertar. Hoje isso perdeu um pouco. Por quê? Porque lá no leilão online, eu já não vejo mais o Eustáquio, por exemplo. Não vai aparecer o Eustáquio, vai aparecer o nome de um login. Sim. E que não necessariamente vai ser Eustáquio. Então, o seu concorrente, entre aspas, né, não sabe que ele está concorrendo diretamente com você. Sim. Então, ele não sabe sua capacidade financeira, ele não sabe exatamente como que você vai lidar com aquilo. Para ele, é só uma pessoa qualquer que está do outro lado, né? Já no leilão presencial, não. Isso era fácil de se notar, que você via que havia uma concorrência entre o Eustáquio e aquela outra pessoa, e o Eustáquio não queria perder para aquela pessoa. Pagava até mais do que valia, só para poder falar, não, eu comprei e eu ganhei do Eustáquio. Brilho, né? Emulação. Mas isso. É interessante isso, mas interessante disso é perceber o seguinte, como é que é o cara que faz? Os lanceiros, os caras que fazem o lance, né? Licitante. Como é que é o nome? Licitantes. Os licitantes, eles também devem desenvolver uma psique de rolo, uma avaliação das pessoas para poder ter uma avaliação. Esse cara tem munição para ir até certa altura. Eu posso ir até lá e avançar, né? Existe isso? Existia. É o que eu acabei de falar. No leilão online... Você fazia essa avaliação, essa leitura? Sim. No leilão presencial era fácil de fazer isso, porque eu sabia exatamente com quem que eu estava concorrendo, né? Eles estavam todos ali naquele ambiente, a disputa era presencial. Hoje, no leilão online, não. No leilão online, você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado disputando com você. Só vai aparecer lá o login, que muitas vezes as pessoas colocam até para brincar, coloca eu ganhei, eu venci, eu sou o cara, ou alguma coisa nesse sentido, e você não consegue identificar que aquele login é do seu concorrente ou é daquele... Despersonalizou um pouco, Despersonalizou. Né? Despersonalizou. Agora, o perfil do partido... Você está com quantos anos de atividade, Suede? 31 anos. 31 anos? 31 anos. Você já bateu muitas vezes o martelo, né, cara? O martelo faz parte da minha... Está quase que colado na minha mão. Você tem um martelo aqui. de estimação ou não, né? Tem. Eu tenho uma coleção de martelos. Você sabe que tem uma cena clássica no YouTube do cara que está, acho que em Paris, num leilão extremamente sofisticado, e um vaso chinês. Eu já vi essa cena. Eu já vi essa cena. Você, como leiloeiro, deve ter tido empatia com aquele cara, né? Deve ter sido dolorido para ele. Que ele acerta o martelo no vaso chinês, escangado. Foi muito triste aquilo. Agora, o que você pode colocar como habilidade do... Bom, nós estamos falando de duas realidades agora que você está explicando para nós. O pós-Covid, o advento do online e o antes, né? Porque antes era uma habilidade requisitada de um leiloeiro saber criar o clima, saber incentivar. Sim, né? Era fundamental. Saber incentivar a competição. Sim, era fundamental. Você mesmo instigava, né? O leiloeiro ele tinha a percepção de quem ia participar, né? Às vezes uma sala cheia, você sabia que 2 ou 3 ali iam disputar determinado lote, então ele tinha que ter essa percepção e fazer com que essas pessoas disputassem mesmo, né? Criava um clima de disputa.
Hoje, com o leilão online, isso se perdeu também, né? Ainda que o leiloeiro esteja presente, é o que eu estava te explicando. O leiloeiro está ali, a tela do computador, a imagem do leiloeiro está ali ao vivo, e ele tenta fazer o mesmo procedimento, mas a emoção não se passa com tanta facilidade, né? Nem a emoção do leiloeiro, porque o leiloeiro também se emociona. Sim, né? Ele se empolga com aquilo, né? Ele entra no clima. Ele entra no clima, porque senão você não consegue envolver. Você precisa entrar no clima para poder fazer esse envolvimento. Ainda que a gente tente, né? Mas já não é mais aquela coisa gostosa. Mas infelizmente eu acho que essa é uma realidade que não volta atrás, sabe? Pela praticidade, né? O sucesso do leilão online, né, atinge hoje um grupo, a geografia que o leilão online atinge é muito grande. Claro. Né? Isso é um princípio que está ligado ao advento do mundo digital, né? Se você conectou, digitalizou e conectou, não tem mais fronteira, não tem espaço, você vai falar com os extremos do planeta. No leilão presencial você tinha ali talvez 20 pessoas, 30 pessoas interessadas, né? Talvez tivesse uma plateia maior, mas eu digo em disputa. Era um grupo reduzido. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje mesmo eu recebi pessoas que estão vindo para participar de um leilão que vai ocorrer agora no dia 8, que estão vindo do Ceará, estão vindo de Salvador, estão vindo de outros estados do Brasil, para observar, ver o que é exatamente, analisar o bem que está disponível, né, e participar do leilão online, claro que lá da sua base, lá do seu estado. Eles vão vir checar presencialmente os lotes. Vem aqui para ver o estado de conservação. Né? Porque, por exemplo, às vezes você tem a característica lá de sucata ou de inservível, mas é sucata talvez para aquele órgão, para aquela empresa, para uma outra pessoa ela é possível ser recuperada ou ser colocada novamente em funcionamento, né? Então... Agora bom, como nós estamos sempre falando de duas realidades, mas um dos atributos ou qualidades requeridas também do leiloeiro, então, seria a capacidade de ser um bom vendedor, né? Sempre. Ressaltar os atributos do produto, do bem. Essa é a primeira expertise que o leiloeiro tem que tratar. Né? Virar um bom vendedor. Porque vendedor todos nós somos, né? Nós vendemos a nossa própria imagem. Mas virar um bom vendedor, por isso que nós temos leiloeiros com grandes sucessos, outros com um pouco menos, talvez por essa questão, que um é mais vendedor do que o outro. Aliás, eu ouvi uma frase recentemente, cara, que eu achei definitiva sobre isso. Entendeu? Só existe uma profissão. Vendedor. O resto tudo é produto. Exatamente. É isso aí. Né? Agora talvez numa deferência à nossa plateia. Nossa audiência é pequena, mas é fiel. Tem estratégias no leilão, não tem? Na hora de lançar? Porque estou fazendo curso para ensinar o cara a participar do leilão. Por que estou fazendo curso para ensinar o cara a participar do leilão? Tem estratégias. O curso, ele vem, eu acho que é para evitar que você, primeiro, caia em golpes. Né? Isso é uma questão muito séria que, infelizmente, ocorre no Brasil inteiro, que são os golpistas que pegam a página de um leiloeiro, fazem uma cópia, né? Fazem ali um fake, e acabam causando prejuízos a muitas pessoas. Então esses cursos eles vêm na tentativa de orientar aquela pessoa que está fazendo o curso para que ele tome determinados cuidados, né? Analise melhor antes de fazer a sua própria oferta, porque o leilão online trouxe isso também. O leilão presencial não havia esse tipo de situação. O leilão online chegou, mas também chegou os picaretas, né? Eu acho que não tem outro nome para dar, né? As pessoas com má índole que se utilizam da ferramenta para poder causar prejuízo a outros. Entendi. Né? Então, mas o curso, ele vem para poder te orientar, te mostrar exatamente quais são os critérios que você precisa conhecer antes de entrar no leilão. Porque depois que você entra no leilão, depois que você deu o lance, só tem um jeito, você tem que pagar. Tá, mas mesmo que seja um impulso, né? Mesmo que seja um impulso. Como acontecia antigamente quando o cara tomava os gorós. Estava empolgado. Os leilão de gado, o cara se empolgava. Nossa! Ou ia cumprimentar o outro, né? Ia cumprimentar o outro, é lance. Por experiência própria, chamou o garçom, que o uísque estava farto, o cara vai chamar o garçom. É lance. E inadvertidamente, o cara dançou, fez o lance, né? Isso aí. Agora, o Suede, mas assim, quando a pessoa entra, então ela entra, assim, estratégia de arrematante, né? Existe um momento legal para ela
O cara se dispõe para si mesmo. Eu vou até determinado lance, eu vou até determinada altura, ou eu vou esperar o momento de entrar, ou vou esperar quando está no centésimo de segundo que o cara vai bater o martelo e eu cubro o lance. Como é que funciona, né? Essa é a técnica mais utilizada pelos especialistas de leilão, né? Os especialistas se utilizam exatamente disso. Porque, por exemplo, no leilão extrajudicial, esse que está para ocorrer agora no dia 8, o intervalo entre um lance e outro não pode ser... É de 30 em 30 segundos, né? Então, o lote abriu, foi dado um lance, 30 segundos depois, se não houver lance, ele fecha. Mas se houver um outro lance, ele abre mais 30 segundos. E normalmente, o que acontece? O leilão está aberto desde o dia 28, este leilão especificamente está aberto desde o dia 28, e ele vai encerrar no dia 8. Nesse período, ele vem captando lances. Diversos lances são feitos nesse período. Mas a estratégia melhor, que é utilizada pela maioria dos arrematantes, vou chamar de arrematante profissional. Né? Os caras estão sempre lá, né? São aqueles de frequência. A técnica utilizada é esperar até o último segundo para poder fazer a sua oferta. Porque quando ele faz a oferta, normalmente ele faz uma oferta um pouquinho maior do que o previsto, porque você tem um incremento mínimo. Então, vamos lá, o incremento mínimo é de R$200, ele coloca lá, por exemplo, R$1.000 a mais, e ele, com esses 1.000, ele já afasta muita gente que estava na expectativa de comprar num preço mínimo, né? Então, a estratégia mais utilizada é essa, é deixar para o último segundo. E as condições de pagamento são relevantes também? Antes de te falar sobre isso, são relevantes, mas deixa eu te falar uma coisa, agora corre um risco danado aqui, tá bom? Sim. Porque se a internet falhar e ele não conseguir dar lance... Fica pelo último. Fica pelo último. Então, deixar para o último segundo é importante, é uma técnica, é uma estratégia, é a mais utilizada, mas corre o risco de o indivíduo ter a sua internet lá por alguma razão, um pique de energia, alguma coisa nesse sentido, e ele não conseguir ofertar o lance. Você me perguntou do parcelamento. A relevância das condições de pagamento. O parcelamento, existe parcelamento e existe pagamento à vista, né? Prioritariamente, o pagamento à vista, ele é sempre o escolhido na grande maioria das vezes. No leilão judicial, que aí nós temos que diferenciar o leilão judicial e o leilão extrajudicial. No leilão judicial, você tem uma oportunidade de comprar um determinado bem da forma parcelada, sendo que você dá 25% de entrada mínimo, né? Você pode dar mais, mas o mínimo de 25% de entrada, e o saldo restante em até 30 vezes, tá bom? Já no leilão extrajudicial, por exemplo, o leilão de um órgão público, o leilão de uma prefeitura, por exemplo, não é dada essa oportunidade, é somente pagamento à vista, tá bom? Agora, é importante dizer que no leilão judicial, quando o indivíduo dá lá 25% de entrada e 30 vezes, por exemplo, mas entrou um lance de valor equivalente, não necessariamente igual, de valor equivalente, a tendência do magistrado é sempre utilizar do pagamento à vista, até porque há uma regulamentação, há uma legislação que diz que prioritariamente o pagamento é à vista. Sérgio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, pelos esclarecimentos que você ofereceu. Com o avanço dessa popularização do leilão, certamente nós estaremos com você de novo aqui para poder ajudar a didatizar mais essa atividade que tem uma certa engenhosidade. Muito grato pela sua presença. Estou à sua disposição. Hoje nós contamos com a presença do presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Espírito Santo, o leiloeiro público oficial, Suede Peter. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.